Salve, salve a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente caminha, a gente pensa em umas coisas aqui, eu acho que é interessante a gente não perder o foco, né? Que depois de deixar para fazer, acaba esquecendo. E eu gosto do meu canal, é assim, é tudo espontâneo, é gravado na rua, então tem som externo. Agradeço a você que veio a primeira vez, você que já está há mais tempo, muito obrigado. Se inscreve no canal se não está inscrito, né? Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre por que e para que a gente fala tanto, pleiteia tanto capoeira nas escolas. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu já dei aula, comecei a dar aula em escola, né? Nos anos 2000, a primeira escola que eu dei aula foi no Costa Barro, no pé do Chapadão. E dali depois eu comecei em várias outras escolas, eu era monitor, cordel amarelo, né? Então desde lá para cá nós tivemos várias experiências. Então nós vamos fazer a chamada no canal. E se inscreve aí, né, se você não for inscrito, dá essa força pro Mestre Grande, tá? E a ideia de hoje é a gente refletir por que é que precisa ter e para que é que precisa ter capoeira na escola. Beleza? Vamos que vamos! Então, galera, antes da gente começar aí a destrinchar um pouco desse pensamento nosso, pegar uns recortes de uns vídeos antigos, tá? Na verdade, um vídeo antigo que eu fiz há um tempo, né? Quem quiser ver o vídeo na íntegra, é só procurar aqui no meu canal, Quem Pode Dar Aula de Capoeira, tá? Vamos dar uma olhada nos recortes aí, para entender o que alguns marcos legais, dispositivos que existem dentro da nossa legislação, que garante essa questão de dar aula. Eu não consigo entender como é que pode. Vou dar um exemplo. Em 72, quando conseguiu regulamentar a capoeira, né, as graduações de Mendonça, como é que o pessoal conseguia se mobilizar? Não tinha um WhatsApp, não tinha internet, o pessoal não tinha essa facilidade. Hoje em dia a gente consegue ter uma facilidade e não consegue se organizar. A nossa capoeira, ela não é reconhecida como profissão. Nós não conseguimos ir para as Olimpíadas. Nós não temos um sistema, não vou dizer único de capoeira, né? Mas tipo assim, que você olha para um cordel verde, você sabe o que ele é. Olhe para uma corda verde, você sabe o que ele é. É mestre, mestríssimo, mestrando, sabe, um monte de nome de nomenclatura, né? Várias nomenclaturas que não representam e a gente não consegue se conhecer, se identificar. O primeiro que eu trago para vocês é a Constituição de 1988, artigo 217, que diz o seguinte: é dever do Estado fomentar a prática desportivas formais e não formais como direito de cada um, observando a autonomia das entidades desportivas, seus dirigentes e associados, quanto à sua organização e funcionamento. Então, se você tem um grupo de capoeira, ele já é uma instituição. É óbvio, se você quiser se filiar a uma federação, bacana, é importante, tá? Mas não é obrigatório. É você que organiza os teus alunos, né, os professores, os instrutores, para eles darem aula onde eles quiserem. Você só tem que está tudo direitinho pautado, tá? Esse é o primeiro. O segundo, que nos garante, né, que nos dá o direito garantido para dar aula, é a Lei 10.639 de 2003, complementada pela Lei 11.648 de 2008. 11.645, desculpa, de 2008, que diz que é o seguinte: ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aonde diz que deve ser instituído o ensino da cultura africana e afro-brasileira na grade curricular, desde a educação infantil, na pré-escola, até o ensino médio. Porém, deixa facultativas as unidades escolares terem ou não capoeiristas. Mas para isso a gente precisa o quê?
tá dentro do que saber como vai trabalhar. E a terceira lei, né, que nos dá o direito adquirido é o Estatuto da Igualdade Racial de 2010. No seu artigo 21, ele diz o seguinte: o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como um direito social. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição, foi o que eu li antes. Aí vem, parágrafo 1º. A atividade da capoeira será reconhecida em todas as suas modalidades em que a capoeira se manifeste. Dança, teatro, percussão, né? Como esporte, luta, dança ou música. Sendo livre o exercício em todo o território nacional. Repito, sendo livre o exercício. Exercício é a prática. Agora, quem pode dar aula? Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas. Facultado. Elas dão aula, elas optam por ter ou não capoeira. Sendo que o ensino deve ser feito pelos capoeiristas, os mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Não existe nenhuma lei estadual, municipal que sobreponha as leis federais. O IFAM tombou a capoeira como patrimônio nacional, artístico, patrimônio da cultura artístico nacional, patrimônio imaterial. Então nós somos patrimônio. A roda de capoeira está no livro dos fazeres e o mestre está no livro dos saberes. Então, galera, eu participei de praticamente todos os projetos que tiveram aqui no Rio de Janeiro relacionado à capoeira desde os anos 90, né? Participei do MEL, Movimento Esporte e Lazer, Segundo Tempo, Mais Cultura, Escola Aberta, Mais Educação, Escola de Paz, todos os projetos. E o último foi o Esporte Presente, né? E a gente sabe que sempre foram políticas de governo e não políticas públicas. E por conta disso, eu tive a oportunidade de receber um convite e fui para Itaperuna para desenvolver o projeto. Lá eu dava aula de segunda a sábado, né, em escolas do município, do estado e na APAI. Eu tive o prazer também de ter sido o primeiro capoeirista a fazer um batizado dentro da APAI de Itaperuna, né? Então, assim, mas a pergunta que eu faço, que procede, permanece: por que e para que nós queremos, pleiteamos, falamos tanto isso, capoeira na escola? Então, existe um camarada, né, ao respeito muito, o mestre Brizola. Ele costuma dizer o seguinte: os caras querem dar aula na escola para poder comer nas tetas do governo, né? Eu não seria tão radical, não sei se seria a esse ponto, mas tem muita gente que fala assim: tem que ter projeto nas escolas, capoeira na escola. Mas eu pergunto o seguinte: o capoeirista está preparado para ir para a escola para dar aula? O capoeirista está em condições? Porque a grande maioria, e eu respeito muito isso, não tem ou não teve oportunidade para estudar. Mas uma boa parte desses que não tiveram, não fizeram por onde, né? Eu comecei tarde, estudo, não tenho vergonha de assumir isso, né? Eu comecei a me ligar que estudar era importante, eu já tinha 30 e poucos anos de idade. Então eu digo, se eu pude estudar, se eu tive a condição, se eu tive a boa vontade de ir para a escola para estudar, por que é que a galera não quis? Principalmente esse pessoal mais novo, que baseia a idade comigo, eu estou com 51 anos. Então eu acho que antes da gente querer pleitear ir para a escola, a gente tem que saber se a gente tem condições de ir para a escola para dar aula. Entendeu? Que não é, a maioria é nós vai, nós vem, a gente fomos. E eu não estou aqui debochando do linguajar de ninguém não, mas é uma grande verdade. O povo não está preparado, entendeu? Para ir para a sala de aula,
para ir para uma escola, para ser contratado. Achar que dar aula dentro de escola é só chegar, vem cá, vamos ali, vários projetos que eu falei anteriormente. Né? Então a gente tem que entender que antes da gente levantar para ensinar, a gente tem que ter sentado para aprender. E a grande maioria não tem feito isso, ou não faz isso. Óbvio, fazem trabalho magnífico, sim, entendeu? Pontuais. Galera, espero que vocês tenham assistido, né? Se chegou até aqui e assistiu o vídeo todo, não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito, dá o like, curte, comenta, compartilha. Tá? Esse ano é ano de eleição, aquela eleição grande, né? Presidente, senador, governador. Então vai aparecer um monte, escuta o que eu tô falando. Estamos no final de janeiro aí. Então, daqui até o final do ano vão aparecer um monte de gente, né, trazendo candidatos ou até candidatos, né, capoeiristas, se apresentando, né, pleiteando um posto dentro do nosso sistema de governo municipal e estadual. E a pergunta que eu faço é o seguinte: será que as pessoas estão preparadas para nos representar? Eu não estou dizendo que o capoeirista não tem condição de ser deputado. Não estou dizendo isso, não. Capacidade todos nós temos. Habilidade é diferente. Habilidade requer um monte de coisa. Quando o cara se apresentar para você, se ele for capoeirista, né, eu te dou uma dica, é assim que eu faço. Vai ver o grupo dele, como é que é o grupo dele. Se o grupo dele é bem organizado, não é se ele tem muito aluno ou pouco aluno. Não é se ele é antigo ou novo, é como é a estrutura do grupo dele. Outra coisa, cuidado com essas pessoas que vêm com esse discurso. Pronto, esse cara aqui vai resolver o problema da capoeira. O que mais vão aparecer é projetos, planos, reuniões, comissões, sabe, aglomerados de pessoas trazendo propostas, né, pirotécnicas. Se o cara for político de carreira, vê o que ele já fez pela capoeira. Teve muita gente que já veio, já pegou voto com a gente e não fez nada pela capoeira. Se ele for um capoeirista, vê como é que é a trajetória dele, se ele é bem organizado, né? Não precisa ser mestre de capoeira para nos representar, entende? Eu já recebi convite para ser candidato e eu sempre neguei, porque eu não me vejo com perfil de político, porque eu sou um cara muito visceral, entende? E o cara, ele tem que ter, né? Eu conheço um monte de gente que poderia representar muito bem a capoeira, né? Mas infelizmente não é assim, não é só o cara ter boa vontade, tem várias outras questões, né? E por fim, não caia nessa esparrela de que capoeira vota em capoeira. Capoeira tem que aprender a votar, capoeira tem que votar bem. E vem aqueles caras que sempre aparecem em época de capoeira, de eleição. Foge desses caras que só aparecem de 2 em 2 anos. Foge desses caras. Entende? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve. Agradeço. Tá? E vamos que vamos. Né? Aqui é o Mestre Gigante falando do Rio de Janeiro. Capoeira forte. É capoeira unida.